caso de hoje é um tema muito pedido no canal e conta a história de um homem que teve o seu destino interrompido de forma inesperada em uma trama que ninguém imaginava. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto, incluindo a série documental lançada pelo Globoplay, Flor de Lis questiona ou adora. Não temos a intenção aqui de chocar os espectadores e muito menos de desrespeitar a vítima ou seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir alguns detalhes desnecessários para o entendimento da história. Desde já, pedimos o seu like e que você deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar do caso Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo. Antes de falar sobre o assunto, eu preciso dizer que esse vídeo é patrocinado pelo Globoplay, que lançou no dia 4 de novembro a já citada série documental Flor de Lis questiona ou adora. A série conta a história da ascensão e da queda da pastora, ex-deputada federal e cantora gospel Flor de Lis, em 6 episódios. Essa série foi parte importante na pesquisa para esse vídeo, pois quando assistimos, ficamos conhecendo mais a fundo os rumos da investigação sobre o crime, detalhes do passado de Flor de Lis, como as pessoas falam sobre ela e sobre o seu estrelato na música e na vida política, mobilizando a história de sua família através do slogan Mãe de 55 filhos. São mais de 70 horas de entrevistas. O documentário levanta novos fatos sobre a vida da deputada, sobre a origem de Anderson do Carmo e apresenta as consequências do crime na vida da família. Um conteúdo que vale muito a pena conferir, pois só assim você terá uma visão completa dos fatos da investigação, já que a série tem parte importante de como tudo decorreu. Todos os episódios já estão disponíveis, então já dá para você maratonar, pois é um conteúdo que você não pode perder. Se você já assistiu, deixe o seu comentário. Esse caso se passou no Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói, com uma população estimada em pouco mais de 515 mil habitantes, segundo dados do IBGE, em pesquisa realizada no ano de 2020, e tem o mais elevado índice de desenvolvimento humano municipal do Rio de Janeiro. O foco da história é Anderson do Carmo de Souza, ou Pastor Anderson, como era mais conhecido. Ele nasceu no ano de 1977, era filho de Maria Edna e Jorge. Sabemos também pelas fontes que o Anderson tinha uma irmã mais nova chamada Michele. Ele era descrito como um jovem muito inteligente e esforçado, de origem humilde e que vivia com a família na comunidade do Jacarezinho, conhecida por ser uma das comunidades mais perigosas do Rio de Janeiro. Ele cursou o ensino médio em São Cristóvão, numa escola pública muito conceituada, e chegou a trabalhar como jovem aprendiz numa agência bancária. O Anderson era muito envolvido na questão religiosa. Desde bem jovem, frequentava uma igreja evangélica e aos 14 anos foi em um culto na comunidade onde morava com o objetivo de conhecer a pastora Flor de Lis, que estava então com 30 anos e era conhecida na época por enfrentar organizações criminosas e acolher crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, como menores, filhos de pessoas envolvidas com o crime organizado, crianças ligadas ao tráfico de drogas e jovens com problemas de adicção. Lá, o Anderson conseguiu então conhecer Flor de Lis e eles se aproximaram. Ele conheceu as crianças e jovens que ela acolhia e, segundo algumas fontes, apesar de ele não ter o mesmo perfil dos jovens acolhidos por Flor de Lis, Anderson passou logo a ser o líder dos jovens da igreja onde a Flor de Lis e sua mãe congregavam e, por fim,
se tornou um dos seus filhos afetivos. O termo faz referência a pessoas que não foram formalmente adotadas, mas vivem sob os cuidados de alguém de fora da sua família de origem, sem que tenham sido feitas as documentações legais para fins de guarda provisória ou adoção. Ou seja, é alguém considerado pelo outro como um filho de maneira informal e não jurídica. Sobre a Flor de Lis, ela também nasceu na comunidade do Jacarezinho. Quando ela estava com 14 anos, perdeu o pai e o irmão em um acidente de trânsito. Aos 15 anos, ela teve o seu primeiro emprego como atendente de uma padaria e costumava frequentar igrejas evangélicas com a mãe, Calmosina. Nesses cultos, a Flor de Lis cantava, tocava violão e guitarra. Ela foi casada com um homem chamado Paulo e com esse marido, ela teve 3 filhos biológicos, Simone, Flávio e Adriano. Algumas fontes citam que o primeiro marido de Flor de Lis a abandonou e por isso ela se afastou da igreja por um período. Em 1979, ela se formou em um curso de formação de professores, saiu do emprego na padaria e passou a trabalhar como professora de educação infantil. Voltando então ao início da história, após a aproximação de Anderson e Flor de Lis, é relatado por algumas fontes que o Anderson teria sido namorado de Simone, filha do primeiro casamento de Flor de Lis. Mas Flor de Lis desmente essa versão e diz que o Anderson sempre teve interesse amoroso por ela, e assim o casal Flor de Lis e Anderson só iniciaram um relacionamento quando ele estava com mais idade, já que a diferença de idade entre o casal era de 16 anos. É importante lembrar que quando se conheceram, o Anderson tinha somente 14 anos, mas ainda segundo a Flor de Lis, ela nunca teve conhecimento de um relacionamento entre a Simone e o Anderson. Então, algum tempo depois, com o início do relacionamento entre o casal Flor de Lis e Anderson, as coisas começaram a mudar. Aos poucos, foram chegando novos filhos acolhidos por eles. E em abril de 1998, eles se casaram e no mesmo ano adotaram um bebê recém-nascido, que teria sido encontrado no lixo. Essa criança recebeu o nome de Rayane e foi registrada de forma irregular por Simone e seu então marido André, que era filho afetivo de Flor de Lis, mas se casou com Simone. A Rayane acabou se tornando então neta de Flor de Lis e Anderson. Pouco depois, acolheram de vez mais 37 crianças, das quais 14 eram bebês. O casal passou a adotar vários outros filhos e acolher no esquema de filiação afetiva outras dezenas de jovens e crianças, inclusive jovens em situação de rua, sobreviventes de uma chacina. Com isso, chegando ao total de 55 filhos. Anderson, que era apontado como um homem muito inteligente e com uma grande visão empresarial, lançou a Flor de Lis como cantora independente, e a história dela passou a ter grande visibilidade. Ela foi convidada a participar de programas de grande visibilidade na TV, e o casal, que comovia a todos com a generosidade e o carinho com tantos filhos, recebeu muitas doações de anônimos e grandes empresas. Eles ganharam uma casa maior, terreno e mão de obra para a construção de igrejas e outros tipos de ajuda, como alimentação e até dinheiro. Eles foram morar em uma casa grande, mais confortável, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. Porém, essa visibilidade despertou a atenção das autoridades, que começaram a questionar como eles conseguiram adotar tantas crianças. Na época, o juiz Ciro Darlan, atualmente desembargador, que é conhecido nacionalmente por ser engajado nas causas da infância e também nas questões de guarda e adoção, decidiu pesquisar a fundo a história do casal e descobriu que a grande maioria das crianças não tinham qualquer registro de adoção. Naquela época, acontecia o que conhecemos como adoção à brasileira, que é quando os pais não podem cuidar de um bebê e doam esse bebê para alguém criar. Antigamente era um processo simples, feito em cartório, onde a mãe que pretendia ficar com o bebê podia apenas registrar a criança em seu nome com o consentimento da mãe biológica.
Porém, no caso de Flor de Lis, muitas crianças não tinham nenhum tipo de documentação. Nessa época, a Flor de Lis chegou a dizer que se sentia perseguida por Ciro Darlan. O casal, então, para fugir do conselho tutelar, passou a mudar de endereço constantemente, mas foram localizados. Com isso, foi feito um acordo em que o casal se comprometeu a não adotar mais crianças, manter uma boa estrutura para aquelas que já estavam com eles e tentar regularizar a situação de todos. Mas isso não foi possível, pois algumas crianças não sabiam sequer de onde vieram ou quem eram as suas famílias biológicas. Pesquisando sobre a vida de Flor de Lis e Anderson, é possível encontrar alguns relatos que revelam que muitas dessas crianças, que eram descritas como filhos afetivos, não viviam na casa. Na verdade, eram filhos de membros da igreja e crianças de rua que Flor de Lis dava auxílio. Outra questão muito pertinente ainda no quesito filhos é o fato de Flor de Lis e Anderson não terem nenhum filho biológico em comum. O Anderson não tinha filhos biológicos e Flor de Lis teve 3 do seu primeiro casamento. Um menino chamado Daniel, durante algum tempo, era considerado filho do casal, porém a Polícia Civil concluiu uma investigação que determinou que o Daniel, na verdade, é filho biológico de outro casal, como consta na declaração de nascido vivo do hospital onde foi feito o parto, em 18 de janeiro de 1998. A mãe biológica dele foi internada no dia em que deu à luz em um hospital de Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro. O registro do Daniel foi feito em cartório no nome de Anderson e Flor de Lis, quando ele tinha 5 meses de vida. E o endereço declarado por Anderson era o mesmo onde ele e Flor de Lis moravam anos antes, na comunidade do Jacarezinho. Além disso, uma das testemunhas que aparecem no registro é Carlos Ubiraci Silva, um dos filhos afetivos do casal. Eles tentaram por um tempo congregar em uma conhecida igreja evangélica, mas não tiveram sucesso, e com isso, em 1999, foi criada a Congregação Flor de Lis, a princípio no bairro do Rocha, na zona norte do Rio de Janeiro. A congregação chegou a ter 7 igrejas, sendo uma sede localizada em Mutondo, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, 5 filiais e outra que estava em construção na época dos fatos. Em 2004, com o apoio de Anderson, a Flor de Lis tentou sua primeira candidatura política. Nesse ano, ela se candidatou a vereadora da Câmara Municipal de São Gonçalo, mas não foi eleita para o cargo. Em 2007, foi fundado por Flor de Lis e seu marido o Instituto Flor de Lis, que tinha como foco atender às necessidades básicas de crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos da região de São Gonçalo. Em uma entrevista para um jornal em 2015, a Flor de Lis declarou que mantinha o instituto para atender aos adolescentes que chegavam, a maioria das cracolândias, apadrinhados pelo tráfico. Eles eram resgatados, ficavam no instituto durante o dia e à noite retornavam para as famílias. Em 2010, ela assinou contrato com uma gravadora carioca, a maior gravadora do segmento gospel nacional, e lançou o seu primeiro álbum, Fogo e Unção. No entanto, seu maior sucesso foi o álbum Questiona ou Adora, lançado em 2012, que ganhou o disco de platina por ter mais de 80 mil cópias vendidas. Com o sucesso, ela passou a fazer shows e turnês, até mesmo apresentações internacionais. O Anderson, que também era empresário da esposa, só concordava que ela fizesse shows se ele ficasse responsável pela pregação de abertura dos eventos. E essa pregação era uma espécie de testemunho sobre a vida do casal e todas as dificuldades que viviam com dezenas de filhos. Em 2016, a Flor de Lis pretendia se candidatar à prefeitura de São Gonçalo, mas como o partido lançou como candidata a vice-prefeita, ela desistiu e passou a apoiar Misael, seu filho afetivo, que era candidato a vereador na época e foi eleito. Nas eleições de 2018, a Flor de Lis se candidatou a deputada federal no estado do Rio de Janeiro. Dessa vez, ela conseguiu ser eleita com mais de 196 mil votos válidos, se tornando a mulher eleita com o maior número de votos no estado, iniciando seu mandato como deputada federal em janeiro de 2019. Mas, segundo relatos, apesar de viverem
estarem aparentemente bem, se mostrando uma família grande e feliz, por trás dos holofotes não era isso que acontecia. Na casa havia muitas brigas, disputas entre os filhos, e dizem que Flor de Lis era totalmente controlada pelo marido em todos os aspectos. Era ele que determinava quais os lugares ela poderia se apresentar, as roupas que ela deveria usar, e controlava todo o dinheiro que entrava, não só de Flor de Lis, mas também de todos os filhos que trabalhavam. Eles tinham que entregar tudo ao Anderson, que decidia em que o dinheiro seria gasto e o quanto cada um poderia usar do que ganhava. Ao que tudo indica, Flávio, um dos filhos biológicos de Flor de Lis, não gostava muito dessa vida com vários irmãos e da casa cheia de crianças e adolescentes, pois ele tinha muito ciúme da mãe e isso sempre gerava conflitos. Assim, ele decidiu sair de casa e foi morar por um tempo com sua avó materna. Simone, também filha biológica de Flor de Lis, não parecia estar satisfeita com toda a exposição da família e a atenção que a Flor de Lis dava aos irmãos, mas não chegou a se mudar, pois é dito que a Simone era muito apegada à mãe, tinha suas regalias e morava na casa com o marido e 4 filhos, sendo sustentados por Anderson e Flor de Lis. No dia 16 de junho de 2019, por volta das 4 da manhã do domingo, algo que mudaria toda a estrutura da família aconteceu. Anderson do Carmo foi morto a tiros, no que a princípio teria sido um crime de latrocínio. Flor de Lis relata que o casal saiu para um passeio romântico na orla da praia de Copacabana, onde eles passearam, comeram em um restaurante e foram namorar, segundo as palavras dela, em um local mais ermo, ainda na praia. Ao voltarem para casa, o Anderson abriu o portão eletrônico da garagem e entrou com o carro. Ela desceu do veículo, pegou suas sandálias e a bolsa e entrou, enquanto o Anderson continuou por mais alguns minutos perto do carro usando o celular. Pouco depois de entrar em casa e deixar suas coisas no quarto, ela foi ao banheiro, conversou um pouco com o Ramon, a quem ela se refere como neto, e durante a conversa ela disse que ouviu uma sequência de 6 disparos. No entanto, como moravam perto de uma comunidade e não era incomum ouvirem tiros, ela conta que não se preocupou a princípio. Mas então Flávio começou a chamar por ela e foi até o quarto. Outro filho, Adriano, avisou que o Anderson havia sido baleado e seria levado ao hospital. Flor de Lis também seguiu para o hospital em seguida, onde ela foi medicada por estar muito nervosa e recebeu a notícia de que Anderson não havia resistido. Apesar do nervosismo de ter perdido o marido e fiel companheiro, a primeira declaração de Flor de Lis à polícia soou estranha, pois segundo as autoridades, ela já chegou com toda a história pronta e afirmando ter sido latrocínio, dizendo que o Anderson teria morrido para evitar que ladrões invadissem a casa. Segundo ela, quando voltavam para casa, eles estavam sendo seguidos por 2 motos. Algumas fontes citam uma moto e um carro, mas ela relatou que não falou nada para o marido, pois pensou que poderia ser só impressão. Mas chegou a dizer que Anderson sacrificou a vida dele para proteger a família. Ela alegou também que relógios de Anderson e dinheiro da igreja que estavam em uma mochila foram roubados da casa. Essas declarações foram um alerta para as autoridades que decidiram investigar o caso com mais atenção. A principal hipótese da polícia era de execução e não de latrocínio como sugerido por Flor de Lis. Na segunda-feira, Anderson do Carmo foi velado na unidade de São Gonçalo do Ministério Flor de Lis, antes de ser sepultado também em São Gonçalo. A cerimônia contou com a participação de toda a família, de muitos pastores e cantores do meio gospel. Flor de Lis estava aparentemente desolada e precisou ser amparada por alguns parentes várias vezes. Horas após o funeral de Anderson, Lucas César, de 18 anos, filho adotivo do casal, foi preso. Ele já havia sido preso por tráfico de drogas, mas conseguiu o direito de responder em liberdade. Como ele deixou de comparecer quando intimado pela justiça, ele era considerado foragido e com a morte de Anderson, ele foi encontrado.
O Lucas tinha muitos problemas com o Anderson, por ele ter se envolvido com a venda de drogas, coisa que o pai adotivo abominava. Por isso, ele chegou a morar sozinho por um tempo e depois voltou para casa. Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, que estava com 38 anos, também foi preso, pois havia um mandado de prisão por violência doméstica em aberto contra ele, pois ele havia descumprido uma ordem de restrição solicitada por uma ex-companheira. Sobre a história do crime, as câmeras de monitoramento de trânsito da CET Rio foram verificadas e uma inconsistência na história de Flor de Lis foi descoberta. As imagens mostravam que o casal não esteve em Copacabana, como ela alegava, e sim em Botafogo. Segundo as imagens, o carro do casal passou às 2h48 pelo túnel Rebouças, sentido centro do Rio, e às 2h58 pela rua Humaitá, sentido Botafogo. As câmeras não captaram qualquer imagem que confirmasse a alegação de que o carro do casal estava sendo seguido por motocicletas. Câmeras de segurança da rua onde eles moravam foram analisadas, mas não mostraram qualquer movimentação suspeita. Apenas o carro do casal entrou na garagem da residência e nenhum invasor foi visto entrando no local. Segundo exames periciais realizados no corpo de Anderson, ficou constatado que ele estava de roupa íntima no momento do ataque e que haviam cerca de 30 perfurações no corpo. Uma das coisas que chamou muito a atenção da perícia foi que a maior parte dos disparos foi efetuado em direção à região genital de Anderson, o que reforça a teoria de que houve um crime de ódio contra ele, já que a quantidade de tiros e a região afetada não é o padrão usual dos crimes de latrocínio. Uma perícia foi realizada também na casa do casal, e quando os peritos chegaram lá para começar a análise do local, eles encontraram um princípio de incêndio na varanda, pois alguns dos filhos do casal, juntamente com Flor de Lis, estavam queimando o que eles disseram ser apenas papéis antigos e sem utilidade. Uma arma de fogo foi encontrada em cima da cômoda de Flávio e era compatível com as munições usadas para tirar a vida de Anderson. Outra coisa descoberta foi que, ouvindo as testemunhas, os policiais foram informados que os cães da casa não tiveram qualquer reação durante o ataque contra Anderson. Segundo testemunhas, nenhum latido foi ouvido antes dos disparos, o que fazia os investigadores chegarem à conclusão de que quem atirou conhecia a família e provavelmente tinha acesso constante à casa. Após 3 dias na prisão, ao ser interrogado e confrontado sobre a arma do crime ter sido encontrada no quarto dele, Flávio confessou a autoria do crime e Lucas que comprou a arma. Flávio afirmou que cometeu o crime pois descobriu que Anderson havia abusado sexualmente de uma sobrinha dele. No entanto, os advogados de defesa de Flávio disseram que essa confissão foi feita sobre coação e o que ele relatava não era verdade, tentando anular o que ele disse, alegando que ele nem sequer estava na presença dos seus advogados quando o fez. Mesmo assim, ele foi mantido preso e posteriormente condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, pois segundo as investigações, ele foi responsável por atirar contra Anderson e cometeu porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada. Foi apresentada à polícia uma carta supostamente escrita por Lucas e destinada a Flor de Lis. Nessa carta, Lucas supostamente revelou que o crime teria sido executado por ele e planejado por Misael, aquele filho afetivo que Flor de Lis ajudou na carreira política. Ele queria dar um susto em Anderson por ele estar atrapalhando a sua carreira, mas o Misael nega que tenha qualquer envolvimento na morte de Anderson. Posteriormente, Lucas disse algo a mais e afirmou para as autoridades que Flor de Lis foi responsável por escrever aquele texto e explicou que ele apenas copiou o conteúdo da tal carta. Lucas estava no mesmo presídio que se encontrava detidos Flávio, irmão dele, o ex-PM Marcos Siqueira, que cumpria pena por uma chacina
ocorrida em março de 2005 na Baixada Fluminense. O Lucas disse que foram Flávio e Marcos que entregaram a carta da Flor de Lis e mandaram que ele passasse a limpo com a letra dele. Andréia, a esposa do Marcos, foi quem levou essa carta para dentro do presídio quando foi visitar o marido. O Lucas disse que só aceitou esse plano de fingir que havia sido ele quem escreveu porque o Flávio prometeu que, se ele assumisse o crime, ele o ajudaria quando fosse solto. Lucas foi condenado a 7 anos e meio por homicídio triplamente qualificado. Sua pena foi reduzida por ter colaborado com as investigações. De acordo com as apurações, o Marcos, além de participar da elaboração da carta, também foi responsável por pressionar Lucas ao copiar o texto. Andréia, além de estar com a carta no presídio, também foi responsável por tirar a carta de lá e levar para Adriano, que entregou o material para Flor de Lis. A polícia descobriu que Flor de Lis e Andréia trocavam mensagens frequentes para planejar a adulteração da carta de confissão. Os policiais apreenderam o celular de Flor de Lis, celular esse adquirido após a morte de Anderson, pois os celulares dele e o dela, que eram utilizados antes dos fatos, jamais foram encontrados. Segundo algumas fontes, esses aparelhos teriam sido jogados no mar por Simone. A polícia fez a reconstituição do crime. Flor de Lis participou, mas Lucas e Flávio se recusaram a cooperar com o trabalho da polícia e não participaram. A Flor de Lis foi apontada como mandante do crime, mas não poderia ser presa na época devido à imunidade parlamentar que ela tinha por ocupar o cargo de deputada federal. Quem tem imunidade parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Foram descobertas mensagens enviadas por aplicativo que indicavam que o Anderson já havia sofrido diversas tentativas de homicídio por envenenamento. As tentativas de homicídio ocorriam desde 2018, por no mínimo 6 vezes, pois o Anderson deu entrada por várias vezes no hospital com sinais de intoxicação, mas que eram diagnosticados como problemas gastrointestinais e ansiedade. O Anderson chegou a ficar alguns dias internado em uma dessas ocasiões, mas conseguiu se recuperar. Esse plano só foi descoberto depois da morte do Anderson, pois nas investigações foram encontradas pesquisas feitas na internet pelo celular da filha Marzi, com frases do tipo veneno fácil de comprar, matador de aluguel, cianeto. Em outubro de 2018, mensagens destinadas ao filho André foram encontradas no celular de uma das filhas de Flor de Lis. No entanto, a polícia acredita que essas mensagens tenham sido escritas pela própria Flor de Lis, utilizando o celular da filha. Uma das mensagens dizia para pôr um fim nisso, pois ela não queria ter que suportá-lo. Em outra mensagem, a Flor de Lis teria dito ao filho Carlos Ubiraci que pagaria 10 mil depois do serviço feito, mas as outras pessoas do carro não poderiam ser atingidas. Ainda nas mensagens, eles falam sobre a simulação de um assalto, dando mais detalhes de horário, locais e carro que a vítima estaria. Em outra troca de mensagens, dessa vez em dezembro de 2018, a Flor de Lis conversou com o filho André, onde ele disse que não dava para ele fazer muita coisa, mas estava com a mãe. Em 24 de agosto de 2020, Flor de Lis foi acordada pela Polícia Federal enquanto dormia ao lado das filhas Marzi e Simone. As duas filhas foram presas, acusadas de participação, e Flor de Lis foi indiciada por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, associação criminosa, uso de documentos falsos e falsidade ideológica. Foi determinado pela justiça que ela não poderia ter contato com acusados ou testemunhas e sair do país sem prévia autorização da justiça. Ela só poderia deixar a casa em Niterói para ir a Brasília cumprir compromissos de trabalho, já que ela não poderia ser presa. Também foram presos naquela semana Adriano
André e Carlos, filhos do casal, e também a neta Rayane, que foi presa em Brasília, pois ela era assessora de Flor de Lis no Congresso. Simone dos Santos foi presa em 24 de agosto de 2020 e responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada. Em 22 de janeiro de 2021, ela confessou ter pago R$5.000 pela morte do pastor Anderson do Carmo. Ela alega que sofria abusos sexuais e assédio por parte do Anderson, principalmente em um período em que ela estava fragilizada por estar em tratamento contra o câncer. Ela alega ainda que a Flor de Lis não sabia do seu plano. A Rayane, neta da família, responde por homicídio triplamente qualificado, associação criminosa armada. Segundo a denúncia do Ministério Público, a Flor de Lis pediu a Rayane que encontrasse alguém disposto a acabar com a vida do Anderson e ela aceitou. A Rayane foi presa em agosto de 2020 e segue presa aguardando o julgamento. André Luiz de Oliveira, ex-marido de Simone, mas que ainda morava na casa de Flor de Lis e Anderson, foi nomeado secretário parlamentar no gabinete de Flor de Lis quando ela se tornou deputada federal. Ele responde por uso de documento falso e associação criminosa armada, devido ao conteúdo nas mensagens trocadas com a Flor de Lis. Ele segue preso, aguardando julgamento. Adriano dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, respondeu por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. A Marzi, que era a filha afetiva de Flor de Lis e Anderson, passou na casa da família em 2007, quando frequentava uma igreja do Ministério Flor de Lis. Ela conta que o convite para fazer parte da família veio do Anderson. Segundo relatos, ela tinha uma enorme admiração pela Flor de Lis e fazia de tudo para ter a atenção dela. A Marzi responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa armada, pois ela teria recebido a quantia de R$5.000 de Simone para que ela pagasse pela morte de Anderson. Ela chegou a contratar uma pessoa que foi até a porta da igreja para tirar a vida do Anderson, mas por algum motivo que não fica claro nas fontes, esse plano não teve sucesso. Ela também foi incriminada devido às pesquisas que a polícia encontrou no seu celular. A Marzi confessou que já havia oferecido dinheiro ao Lucas para ele tirar a vida do Anderson, mas o Lucas não aceitou. A Marzi foi presa em agosto de 2020 e continua detida, aguardando o julgamento. Carlos Ubiraci, responsável pelos cuidados com as crianças na casa e quem levava todos à escola e a consultas médicas, se casou com uma filha afetiva de Flor de Lis, Cristiana. Ele era responsável por uma das filiais das igrejas de Flor de Lis, a de Piratininga, e também foi nomeado secretário parlamentar no gabinete da mãe quando ela assumiu o cargo de deputada federal. Ele respondeu por associação criminosa armada e depois foi absolvido de participação no homicídio, mas foi condenado a 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto. O Marcos Siqueira, o ex-policial militar que ajudou a forjar a carta e já estava preso por outro crime, respondeu pelos crimes de uso de documento falso e associação criminosa armada, e foi condenado a mais 5 anos e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado. Andréia dos Santos, mulher de Marcos, responde por uso de documento falso e associação criminosa armada e foi condenada a 3 meses e 10 dias em prisão de regime semiaberto. A Flor de Lis só foi presa em 13 de agosto de 2021, 2 dias depois de ter perdido o cargo de deputada federal na Câmara dos Deputados, quando teve o mandato cassado. O julgamento dela e dos outros envolvidos, que ainda não foram julgados, estava previsto para dezembro de 2022, mas foi antecipado e teve início no dia 7 de novembro de 2022,
devido à Copa do Mundo. E nesse julgamento, a Rayane, Neta, a Marzi, André e Luiz, filhos adotivos de Flor de Lis, foram inocentados. A Flor de Lis foi condenada a 50 anos e 28 dias por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, além do uso de documento falso e associação criminosa armada. Com a morte de Anderson e a prisão da Flor de Lis, aos poucos, todas as igrejas do Ministério Flor de Lis encerraram as atividades e, por último, a sede. Antes de fechar as portas, os pastores tentaram mudar o nome das igrejas de Ministério Flor de Lis para Cidade do Fogo, mas não tiveram sucesso. Como eu disse no começo desse vídeo, o Globoplay lançou no dia 4 de novembro a série documental Flor de Lis Questiona ou Adora, que conta a história da ascensão e da queda da pastora, ex-deputada federal e cantora gospel em 6 episódios. E se você quer ficar por dentro de todos os detalhes dessa história, você deve maratonar essa série. E se já viu, pode comentar o que achou. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só, e até mais.